Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, a primeira palavra semanal e jejum semanal do ano, né? Começamos hoje e todos os sábados continuaremos a fazer. Você se inscreva no nosso canal, se não inscreveu ainda. E a vocês que ficam esperando o jejum semanal, um abraço muito grande a todos aqueles que mandaram mensagens de final de ano para mim. O Senhor Deus vos abençoe. Eu vou dizer mais alguns detalhes, né, daqui a pouquinho. Primeiro vamos para a palavra semanal, né, e depois a opinião semanal, e depois as pessoas que estão participando do jejum conosco. A palavra semanal está em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14 a 16. Desse texto, nós temos uma grande lição. A Bíblia, ela tem que mudar a nossa vida. E ela muda a nossa vida quando nós nos corrigimos por ela. Eu não tenho condições de viver 2, 3 mil anos. Nem você também. Mas podemos nos corrigir através de ensinamentos de 2, 3 mil anos. Ensinamentos de homens de Deus, de pessoas especiais que viveram neste mundo e que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então essas palavras, elas servem para a nossa correção. Na palavra semanal, é aquela palavra que você vai ouvir e tentar aplicar esta palavra durante a sua vida na semana. Não é apenas ouvir, mas é ouvir e tentar aplicar. Pois bem, a palavra de Deus, ela só tem eficácia quando acontece duas coisas. Como uma semente que precisa da semente, precisa da água e precisa do solo, né? Então a palavra de Deus precisa de duas coisas: você acredite nela e que você coloque ela em prática, para que haja mudança na sua vida e que essa mudança seja de glória em glória e sempre um degrau a mais. O que Paulo nos diz em Filipenses capítulo 2, versículo 14? Faça tudo sem queixas e nem murmurações. Em outro texto, com outra linguagem, né, aqui no meu celular tem: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Ou seja, a Bíblia daqui é uma linguagem, a Bíblia do notebook é outra. E diz aqui: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Aqui diga: faça tudo sem queixa e sem discussão. Bem, seria um recado de Deus para nós. Todos nós temos as nossas queixas e estamos sempre nos queixando de alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que Deus não habita nas tuas queixas. Deus não habita nas queixas, nas murmurações. Deus habita na esperança. Deus não habita num coração revoltado. Deus habita num coração esperançoso. Então, o habitat de Deus é em meio à esperança e não em meio à murmuração. Eu sei que temos queixas e às vezes temos que expressar essas queixas. Seja o plano de saúde que aumentou sem avisar, seja um serviço mal feito. Mas temos que ter o cuidado de não vivermos afogados em queixas e em supostos erros, sempre criticando e sempre tendo contendas. Uma vida dessa forma não é vida, é um inferno. A mulher se queixa do marido, o marido se queixa da mulher, a mulher se queixa dos filhos, o filho se queixa dos pais,
os filhos se queixam do professor, o pai se queixa da escola que aumentou, todo mundo se queixa e tome queixa, e tome queixa. E haja queixas, e haja murmurações, e haja discussões. Temos que ter o cuidado de não nos afogarmos nela. Porque parece que quanto mais uma pessoa se murmura, se queixa, mais coisas ruins chegam perto dela. Alimente o seu coração com a esperança. Se afogue dentro da sua esperança, sabendo que dela virá vida. Mas das murmurações não vem vida. Das murmurações vem mais murmurações. Eu conheço pessoas, como trabalho há muitos anos no Evangelho, mulheres que se queixavam demais e o homem não se queixava. Mas quando a queixa tomou o rumo do coração do marido dela, ela perdeu o casamento dela. Porque ele começou a se queixar. Isso é uma doença contagiosa, que muitas vezes não encontramos na internet. Pessoas que acham que os erros dos outros aumentam suas qualidades. Pessoas que acham que todo mundo está errado e ele está certo. Pessoas que acham que descobriram a roda e Deus é deles. Então hoje tem até instituições que elas são especialistas em encontrar erros e defeitos, em acusações, querendo serem juízes desse mundo e da Bíblia, tomam posse como se fossem juízes da teologia. Quem estiver em pé, cuide quem não cai. Um dia eu vi um crente falando, os crentes de antigamente era bom, os crentes de hoje, isso que lá, os crentes de antigamente. Aí quando estava conversando com ele, aí ele puxou um tipo de... esse tablet aqui, né? O celular dele é quase um tablet. Ele puxou... Alô, sim? Tá bom. É isso aí, irmão. É mesmo, tá bom. Pastor Jorge, ó. Eu disse, bonito, né, celular? Disse, Olha, aqui eu tenho, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho aqui, na época tinha Orkut, ainda tinha, né? Hoje não tem mais. Tem aqui, ó, Facebook começou, tem Skype, tem WhatsApp, e eu tenho tantas pessoas aqui. Aí eu olhei pra ele e disse, os crentes antigamente não tinha nada disso. Ou seja, o cara, ele não sabia o que estava falando, ele queria reclamar. Quando alguns portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram uns grupos que reclamavam muito. Com a boca cheia reclamavam. E achavam que o Brasil era o pior lugar do mundo. E eles vieram com muita carga negativa. E hoje, o ser humano em si, principalmente o brasileiro, fala muito e faz pouco. O cara reclama de Deus e do Papa e não faz nada. No mundo tem dois tipos de gente. Uns que fazem e outros que reclamam. Uns que não ajudam em nada e que reclamam. Reclamam contra tudo, igreja tal. Eu sei que tem muito erro, gente. Quem vai consertar o mundo? Jesus não consertou o mundo. Jesus veio salvar. E quem quiser, quem não quiser, pode fazer. Não adianta reclamar do mundo, que o mundo sempre será mundo. Se você reclama do serviço de transporte, lute para comprar um Fusquinha. Se você reclama do salário que você recebe, lute para ter outro e crescer. Murmurações e queixas é uma energia muito negativa. Essa não presta, essa merda não presta, você é Brasil, isso aqui lá, essa merda não presta. Mas quando adoece, tem o SUS. Com todo defeito, tem SUS. Então, defeitos temos. Igreja tem defeito, todas elas têm. Eu duvido existir uma igreja sem defeito. Pode ser do pastorzinho, pode ser do pastorzão, pode ser do missionário, pode ser do bichão, do bichinho. Todos têm defeito. Desde a mãe, que é Israel, a igreja mãe, a igreja católica,
a igreja evangélica. É um acusando o outro de filho da besta, e às vezes tudo é besta. Então temos que nos voltarmos para a esperança. A esperança de um dia, você que reclama do carro, ter um carro melhor. Você que não tem carro, ter carro. A esperança de um dia, você que está solteira, casar. A esperança de um dia, você que está doente, ficar bom. A esperança atrai o bem. A esperança, Deus é a esperança nossa. Nós esperamos em Deus, porque os homens são tão falhos, que quem espera nos homens será muito decepcionado. Aí diz assim, ó, faça tudo sem queixa e nem discussões. Já houve caso de eu contratar uma pessoa para fazer um serviço para mim, e essa pessoa reclamou tanto que eu nunca mais contratei essa pessoa. Nunca mais, nunca mais. Já fui consertar carro no mecânico, o mecânico, isso é uma merda, não sei o que lá, isso não presta, serviço de mecânico é de corno, não sei o que lá. Eu nunca mais apareci nesse mecânico. Eu vou trabalhar com alguém reclamando, dando chute, coice, então eu vou pro outro. Quando eu chego lá, o outro tá assoviando, né? Essa peça tá quebrada. Ah, vou trocar. Oh, essa outra aqui. Vamos trocar. Então, traz uma energia boa. Mas o cara que faz as coisas, até a mulher que faz uma comida reclamando, dá dor de barriga no cara. Tem gente que reclama de tudo. Reclama do marido, reclama da mulher, reclama dos filhos, reclama do sexo, reclama do não sexo, reclama de tudo, reclama... Tá sempre se queixando de algo. Aí quando não tem nada para se queixar, se queixa de si mesmo. Eu sou uma merda, eu sou uma bosta, eu não presto e tal. Jesus diz para nós. Aqui quem está falando na boca de Paulo é Jesus. Se você acreditar, amém. Se não acreditar, também amém. Faça tudo sem se queixar. Se você é varredor de rua, bote um telefone assim, bote um sonzinho a rádio e vá ouvir a rádio. Mas faça sem reclamar, rapaz. Ou peça demissão. Principalmente a obra de Deus. O meu sonho sempre foi ser pastor. Tive várias oportunidades na vida, mas meu sonho sempre foi ser pastor. Então eu não posso reclamar de ser pastor. Eu não posso reclamar se uma pessoa me acorda para fazer uma oração, eu posso expulsar um demônio. Eu não posso reclamar se tem problema na igreja, porque eu sou pastor para resolver problema. Eu não posso me espantar com nenhum problema na igreja, porque onde tem gente, tem gente. Tem problemas. Então, eu sei que existem queixas. Eu não estou dizendo para você ficar Alice no País das Maravilhas, não. Mas eu estou falando que a murmuração, como Paulo falou, a Bíblia diz, ela atrai o mal. E ela não leva você a canto nenhum. Pode ser uma empregada doméstica. Fulana, vai limpar minha casa? E se ela vier reclamando, fulana, não vem mais não. Obrigado, quero não. Exatamente, eu fiz isso uma vez, fui comprar uma camisa. E eu cheguei lá, e perguntei o preço da camisa. E o cara disse, tanto. Então eu disse, meu amigo, e esse tamanho? Tem ali. Aí eu já fui enchendo já. Aí quando foi no final, eu disse, meu amigo, vem cá. Você é vendedor daqui? Sou. Tá doente? Por quê? Você tá reclamando tanto, rapaz, tá com raiva de mim? Não conheço o senhor. Eu digo, pois pronto. Faça as coisas direito, rapaz. Não vou comprar aqui por causa de você. Mas não vou dar queixa aos seus chefes, para depois ninguém dizer que foi você botado para fora por causa de mim. Mas você está muito errado. Saí e fui para a loja vizinha. O camarada faz tudo com raiva. Eu, se eu fosse o patrão desse cara, eu estava na rua. Podia ser o melhor empregado do mundo, mas não é o melhor. Porque se fosse o melhor, não se queixava tanto. Então, se você não quer algo, não faça. Ninguém no mundo obriga você a fazer nada. Mude, saia, aventure outra coisa. Mas o ser humano, ele é programado a reclamar.
Israel murmurava: Deus tome comida, tome cordaniza, manjar do céu, cuida aí. O povo, isso é uma merda, eu queria estar lá no Egito, não sei o que lá. Então, Deus chegou uma hora que Deus disse: não, já não é murmuração, é maldizer. Porque existem muitos maldizentes, pais maldizentes, que querem colocar nos filhos a culpa de todas as suas desgraças. Pais que têm filhos como se fosse uma doença, né? Como fosse cachumba, catapora ou algo parecido. Isso tem que mudar. Aí diz assim, ó, para que venha a tornar-se puro. Então, para você se tornar puro e santo, totalmente ninguém é. Mas aqui, puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, para que você seja filho de Deus, seja inculpável, seja irrepreensível, em meio a uma geração depravada, você tem que manter um comportamento sem queixas nem discussões. Evitar ao máximo discutir e evitar ao máximo se queixar. Bem, é claro que você tem o direito, e Deus dá, de todos nós nos queixarmos. O que eu estou falando é da murmuração, do alto se maldizer, se amaldiçoar a si mesmo, amaldiçoar filhos, casa, trabalho. Viva uma vida na esperança e na alegria. Porque tem um lugar que ninguém reclama. Eu fui lá nesse lugar. Esse lugar tem mais de umas 500 pessoas. É porque é novo esse lugar. Não ia ter mais, mas eu não vi ninguém reclamar. É no cemitério, né? Foi no cemitério chamado Campo da Paz, aqui em Campina Grande, e lá deve ter umas 500 pessoas enterradas. Eu não vi ninguém reclamar, né? Então, na verdade, as queixas e discussões devem ser trocadas por esperança e profetizar a favor. Você quer conseguir algo, eu vou conseguir, 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 eu vou conseguir. Em nome de Jesus vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não é se iludir, não. É profetizar para a sua palavra mudar o ambiente. Aí diz assim: retendo firmemente a palavra da vida. A palavra de Deus é vida. Retenha esta palavra. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem se esforçado inutilmente, ou seja, em vão. Paulo diz isso, ó, sem contenda, sem ira, sem brigas, sem que ninguém querer ser melhor ou mais santo que ninguém. Não. Se você é crente, evangélico, você está aí para servir aos outros, não para ser melhor. Você não é melhor em nada. E no fringir dos ovos, tudo é a mesma coisa. Crente tem problema, católico também tem problema. É claro que tem uns que são mais dedicados do que outros, né? Mas aquele que se dedica a Deus, tudo é igual. Tudo é igual, querendo agradar o Pai Celeste. Não, pastor, eu sou melhor do que os outros. Por que eu sou melhor? Porque eu não uso bigode. Eu não uso bigode, sou melhor que nada. Isso é a mesma coisa dos outros. E às vezes a pessoa que quer ser diferente é mais igual do que os iguais. Você entendeu? Aquela pessoa que quer ser diferente, às vezes é mais igual do que o igual. Pois bem, firmes, sabendo que Deus não habita nas murmurações, nas queixas constantes, né? Nos maldizentes, mas Deus habita na esperança e nos sentimentos bons, como amor, esperança, que faz com que a gente acredite no futuro, porque só é feliz quem acredita na felicidade. A pessoa que não acredita na felicidade, ela nunca será feliz. Mesmo que a felicidade esteja ao lado dela, mas ela não acredita. E tem pessoas que, se você colocar lá dentro do paraíso com Adão e Eva, elas irão reclamar.
e reclamar. Mas também esse paraíso, pode ter nenhum barulhinho de carro, nem nada. Meu Deus do céu, esse paraíso. O paraíso do Peba, Jeová devia ter feito um paraíso melhor, né? E a gente tem que carregar água do Rio da Vida, não tem nem água do Rio da Vida encanada. Devia ter água do Rio da Vida encanada, né? A torneirinha, chuveirinho pra gente tomar banho com água do Rio da Vida e tal, né? E essa árvore da vida aí devia ter os frutos enlatados, congeladozinho. Então o cara ia reclamar demais. Se botasse ele dentro do paraíso, com certeza ele ia reclamar e muito. Então não reclame. Tem até aquela música, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Canta porque você está num lugar onde muitos queriam estar e não conseguiram. Outros já foram embora. Tem sempre alguém sofrendo muito mais do que você, né? Administra a sua realidade com fé em Deus. E o pior disso tudo é o seguinte: é que a maioria das pessoas que vivem reclamando e murmurando, chega uma hora que elas não têm mais de quem reclamar, reclamam do governo, reclamam de tudo, depois eles vão reclamar de Deus. Cadê Deus? Pô, eu sou dizimista, dou oferta, dou tudo, eu já fiz voto por cima de voto, e cadê Deus? Que Deus é esse? Então eles passam a virar suas armas contra Deus e metem fogo. Um dia eu estava falando com um irmão, lá em Tambaú, conversando com ele, e ele murmurando, né? Falando, murmurando, dizendo que nada prestava, não sei o que lá, e de repente passa um deficiente físico, né? Cantando, as perninhas fininhas, ele anda com as mãos assim no chão, cantando, passando e olhando, e o irmãozão lá, fortão, né? Bonitão, com carrão, o deficientezinho se arrastando pelo mundo cantando. O mundo é muito desigual. A mente das pessoas são muito desiguais. Era para aquele deficiente estar murmurando e aquele irmãozão está na boa, que ele tem o seu dinheiro, o seu carro, a sua vida, a sua saúde. Alimente um coração grato a Deus. Olhe ao seu redor e veja o que Deus já fez na sua vida. E o que Ele não fez, irá fazer. Tenha calma. Pastor, mas Deus não me deu um helicóptero, eu quero um helicóptero para voar, tal. Aí é um pedido pessoal seu. E às vezes, a diferença de Deus para uma energia é essa. Que a energia, a gente manobra a energia, seja ela espiritual, material, eletricidade, manobra e faz o que quer. Com Deus não. Deus não é uma energia. Ele fez as energias e tem energia. Mas ele é uma pessoa. Tem hora que Deus diz não é isso não. E às vezes Deus diz para o bem, para o bem nosso mesmo. Mas Deus, eu pedi a Deus, Deus não me deu, mas meu pai e tal, né? Isso eu me lembro de uma mulher que estava internada e ela teve um mal muito forte. Isso é o quê? Há uns 30 anos atrás, eu era criança. E ela pedia muito doce, ela queria comer doce. E a família levava aquelas goiabadas aqui do Nordeste, né, tal, e ela comia, eita, coisa boa, tal. Aí depois ela morreu. E o médico descobriu que ela era diabética. Então ela estava pedindo uma coisa que iria matar ela. Você entendeu? Às vezes acontece com as pessoas. Elas querem uma coisa que mata elas. Mas ela quer, porque quer. Tem que... Então, aí com isso gera um descontentamento. Descontentamento. Que não vê o que tem. Só vê aquilo que não tem. Pode ser que você não tenha carro, mas você tem perna. Possa ser que você não tenha televisão de plasma, mas você tem aquela televisão velha e tem vista boa. E aquelas pessoas que não tem nem olho? Não é olhando para baixo, não. É olhando com gratidão. Puxa. Eu me lembro, eu estava recém-casado e eu tomava conta
da política e da vida de uma igreja muito grande aqui na Paraíba. E eu me lembro que a igreja me pediu: pastor, fala aí com os homens, me consiga 4 ônibus para a gente ir para um encontro. Então me mobilizei, eu não consegui 4, consegui 3 ônibus grátis. E fomos a um grande encontro de cura, libertação, essas coisas. Quando a gente voltou, o trato era sair da igreja no centro, ir para a cidade onde ia haver a concentração, que era Caruaru, e voltar para a igreja do centro. Então os ônibus vieram, fomos para Caruaru e voltamos mais ou menos meia-noite. Ao chegar em Campina Grande, tinha umas mulheres lá e disseram: onde é que o ônibus vai ficar, pastor? Eu digo: olha, vai ficar na igreja, como foi combinado. De lá vocês pegam um táxi, um carro e vão embora. Ah, pastor, eu moro em tal lugar, tal. E eu senti pena daquelas mulheres. Cheguei pro motorista, disse: irmão, aí botei uma nota de 50 no bolso dele. Eu disse aí pela viagem, né? Mas eu queria pedir um favor ao senhor. Ele disse: qual? Passa no bairro tal para deixar as senhoras. Aí então eu disse: eu passo. Aí foi, deu uma entradinha, passou no bairro onde essa mulher morava, e deixamos essas 3 mulheres cerca de 300 metros da casa dela. 300 metros. Não deixamos na frente da casa, porque o ônibus era monobloco, era aquele grande. Aí não dava para entrar. E o motorista: não dá, se a gente entrar a gente engancha. Então a gente deixou ela a 300 metros da casa dela. Do ônibus a gente via a casa dela. Ainda tinha lanchonete aberta, gente comendo e tal. Então essas mulheres desceram murmurando de um jeito. Ai, eu vou falar com o bispo fulano. E eu só olhando, coitado. O bispo fulano já pediu para mim. E eu vou falar com o bispo cicrano. Ai, isso é um desrespeito à obra de Deus, às servas do Senhor, tal. Mas deu tanta raiva que deu vontade de eu botar lá dentro e levar na igreja. Não, você entra na igreja, vem, entra. Deixar na igreja. Aí a senhora vai ficar a 30 quilômetros da sua casa. A 30 não, mas dá uns 15. Então, eu fiquei, puxa. A gente se surpreende com algumas pessoas. Porque às vezes você se esforça 90%. Mas porque você não fez 100%, ela arrasa você. O ser humano é assim. Mas nós devemos mudar nós mesmos. E não ser desta forma. Devemos ter um coração grato a Deus pelo que Ele nos fez. Isso não quer dizer que você fique dentro de uma casa: eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Não, você é grato e vai tentar dar os seus pulos em nome de Jesus. Conseguir suas estruturas. Conseguir seu emprego, seu casamento, tudo que você quer, você tenta. Mas não tenta com o coração. Não é reclamando. Eu me lembro de 2 mulheres na igreja. Eu acompanhei as 2. Uma era mulher queixosa. E a outra era uma mulher amável. Os maridos eram parecidos, os 2. Só que uma conseguia sempre o que queria e a outra não conseguia. Mas também a outra: você não presta, esse meu marido, esse meu marido, só se for ele mesmo. Ela não acreditava no marido, dava tudo errado na vida do marido. E ela queria as coisas porque queria porque queria. E a outra não. A outra sabia pedir, a outra sabia conversar. A outra não dizia que ele era isso, que ele era aquilo. Você é meu amor, vamos conseguir isso. Então, aí com jeito, a Bíblia diz: